Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Bahia, torcedora também do Esquadrão. Tudo bem, gente? Espero que sim. Eu quero conversar com vocês neste vídeo sobre o Santiago Rodrigues, né? O Santi Rodrigues, né? É jogador do City Torque de Montevideo, no Uruguai, que estava emprestado ali durante muito tempo à Major League Soccer, né? Ao New York City, que não chegou a um acerto com o jogador. Ele está sendo, de certa forma, devolvido, digamos assim, ao City Torque, que provavelmente não vai ficar com o jogador também, né? Muitas questões aí interessantes aí, só em relação a isso já tem muitas questões interessantes. Por quê? Porque ele estava num time que fazia parte do grupo City. Ele não se acertou com esse grupo, questões, na verdade, salariais. Ele supunha que, em virtude de estar jogando numa liga em que muitos jogadores ganham bem, ele também deveria ganhar muito melhor do que o City queria pagar para ele. Curioso isso. Ele pertence a um time do grupo, mas isso não facilitou necessariamente a negociação. Isso mostra, e é muito interessante nós pensarmos, até do ponto de vista do benefício para o próprio esquadrão, que o Grupo City ele gera ali uma certa liberdade, né, para que o clube também possa determinar certas questões. Né? O Grupo City não centraliza ali o poder, digamos assim. Né? Então você tem várias regiões de comando, né? E em cada uma região de comando, né, materializada por cada clube do Grupo City, existe de fato um comando. Não é porque o jogador faz parte do grupo que ele necessariamente vai sair de uma praça esportiva e vai para outra. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o Bahia pode perfeitamente ter um jogador em destaque, se destacando, e de repente um outro clube pode querer esse jogador, e de repente se o Bahia não, né, o Bahia achar que não deve, provavelmente esse jogador não será negociado. Né, se for, por exemplo, para o Manchester City, evidentemente que se o Manchester, né, demonstrar interesse para o jogador do Bahia, é claro que esse jogador vai estar se destacando muito, e os valores, né, apresentados aí também para a proposta vão ser muito relevantes, não tem por que negociar, né? Não negociar, neste caso, né? Então mas eu quero falar com vocês sobre as qualidades desse jogador, que pode chegar ao Bahia sim, né? Pode chegar. O Celitão que quer, na verdade, negociar em definitivo o jogador, que será apresentado agora, representado. Acho que no dia 4 começam os trabalhos no clube de Montevideo, e aí eles vão começar, e ele vai se reapresentar depois de um certo tempo fora. É provável também que o jogador queira sair, né? Ele deve ter voltado para o Celitão, já imaginando, pressupondo, né, que vai ser negociado para o outro clube, evidentemente. E claramente, gente, jogar no Bahia é mais importante do que jogar no New York City, com todo respeito ao clube de Nova York, né? Então, eu diria para vocês que o não acerto dele com a equipe nova-iorquina o aproxima bem mais do Bahia do que o contrário. O fato de ele ter voltado para o Uruguai não dificulta a negociação. Pelo contrário, na minha opinião, favorece a negociação. É mais um clube do grupo que não quer, que não chegou a um acordo com o jogador, que abre brecha para que outro clube consiga se acertar com ele. Né? Joga tudo isso mesmo? É para tudo isso mesmo, José Novales? Né? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Antes disso, né, permita-me só falar que este vídeo aqui que você está assistindo tem o patrocínio da OneXBet, tá? Que é uma casa de aposta mundialmente conhecida para você que curte uma aposta esportiva, né? Eu deixo sempre a dica aí da OneXBet, porque é uma casa de aposta que vai facilitar muita coisa para você. Eu só peço para você para tomar muito cuidado na hora do cadastro, né? Porque eles são muito sérios com essa questão do cadastro. Feito o cadastro, você vai perceber como essa casa de aposta ela favorece tudo, facilita tudo para você. Não tem nenhuma burocracia. Tem casa de aposta aí que se você ganhar R$100, você vai retirar imediatamente quando você pedir o saque. Mas há casas de aposta em que quando você ganhar R$2.000, R$3.000, para você recuperar, para você fazer o saque desse dinheiro, meus amigos, a situação às vezes vira um drama, né? Então, isso não acontece com a OneXBet. E você vai ter cotações muito interessantes. No OneXBet você vai ter você é tratado como um consumidor de verdade, não um mero apostador, né? Não vai ter aquela suspensão de mercados nos acréscimos dos jogos, né? E também, assim, é tida como uma das mais confiáveis do mundo, lá na Europa como a mais confiável do mundo. A OneXBet não tem porquê, se você que curte uma aposta esportiva, não conhecer a OneXBet. Sugiro a você que use o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar. Caso queira, volte aqui depois, caso queira não, é importante. Pegue o código promocional OneXJosa, coloca lá, para você dobrar o valor do seu primeiro depósito até um limite de uns $200, caso você queira, mas também para notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal do Josa Novales. Tá bom, gente? Ô, Josa, eu sou torcedor do Esquadrão e já me cadastrei usando o seu link. Neste caso, se você for fazer a sua pezinha,
use abuso de fazê-la pela o XBet. E aproveite de quebra, pensa nesses jogos aí, olha que interessante, ó. Era a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Parmeira contra Juazeirense, gente. O jogo vai ser 19h30. Juazeirense pode fazer uma campanha interessante, sim, mas na minha opinião, o Parmeira leva essa vitória. Eu, se eu fosse você, apostaria em gols. Apostaria que vai ter pelo menos 3 gols nessa partida, né? Fluminense contra Porto, o jogo vai ser às 5h15 da tarde, né? Eu iria no Fluminense, que é uma das melhores bases do futebol brasileiro, né? Também poderia colocar, por exemplo, o Fluminense vai ganhar esse jogo até no primeiro tempo, tá? Mas eu colocaria, por exemplo, mais de 2 gols nessa partida aí. Corinthians contra o Zumbi de Alagoas. A mesma situação do Palmeiras, eu coloco para o Corinthians, mais de 2 gols, né? E pela Copa do Rei, olha, que jogo interessante para você também ganhar seu dinheiro, porque, meus amigos, tem muito dinheiro envolvido nesse jogo aí. É muito improvável que não ganhe, né? O Real Madrid vai jogar pela Copa do Rei contra a pequena equipe, minúscula equipe do Cacerenho. Então, há muita possibilidade do Real também ganhar. Dá até para você fazer uma combinadinha aí, usando a OneXBet, tá bom, gente? Então, fica a dica para você aí. Voltemos, então, para o Santi Rodrigues, que é um jogador de 22 anos, jogador que tem, na minha opinião, bastante relevância, né, como jogador de futebol. Daqueles jogadores que... como é que eu posso... assim... Aquele tipo de jogador, gente, que ele tem uma tendência, né, a surpreender bastante você quando você está na arquibancada vendo o jogo, tá? Sobretudo quando as coisas não acontecem dentro de campo. A bola chega nele, ele tira aquele coelho da cartola, né? Quando ele estava na base do Nacional, ele tirava muitos coelhos da cartola, mas também era um jogador que não fazia somente isso, era muito participativo também em várias situações do jogo. Muito participativo. Isso era um ponto bem interessante da carreira desse jogador, né? Quando ele sobe para o time principal, ele tem uma temporada também fantástica, muito interessante, de altíssimo nível, né? Só que aí depois, gente, ele se destaca bastante. Ele era tido como jogador que iria para a Europa rapidamente, né? Isso não aconteceu. Ele viveu um momento de frustração, porque o nome dele foi ligado a muitos clubes europeus, e isso não aconteceu, nenhuma negociação aconteceu. E aí ele vai para a Major League Soccer, né? Antes disso, foi para a equipe do City Torque, né? E do City Torque ele foi para a equipe do New York City. A primeira temporada dele não foi legal, não foi das melhores, teve muita dificuldade para se adaptar, né? Assim, uma certa dificuldade, inclusive, do ponto de vista, diria para você, assim, de adaptação mesmo, sabe? Lugar novo, país novo, né, jogadores diferentes, tudo muito diferente. Ele teve uma certa dificuldade sim para se adaptar no começo, mostrando que isso também pode acontecer, de certa forma, em tese, com o Bahia. Na segunda temporada que começa, na verdade, ficou lá uma temporada e meia. Nessa segunda temporada que começa, ele destrói, joga muito, né, muito mesmo. É um jogador que ele participou de 37 partidas, né, 35 jogos, 35 partidas na temporada, e ele anotou 4 gols só, né. Só que ele deu muitas assistências, foram um total de 14 assistências, tendo participação em gols aí, praticamente 19 participações em gols nesses 35 jogos. É um jogador que, portanto, que ele participa demais da confecção do gol. É um jogador que tem uma tendência a não somente assistir, como também pré-assistir. É um jogador que faz parte de forma bastante relevante, tanto da primeira etapa, quando a equipe vai para, por exemplo, o contragolpe e ultrapassa o setor de meio de campo, ele é esse jogador que toca na bola, que pega essa bola, que conduz essa bola para gerar outras etapas da construção do gol, né? Então ele participa desse início da jogada, é um jogador também que tem participação na fase secundária da jogada, é um jogador que muitas vezes também se apresenta no terço final para ser o receptor dessa bola e também ser o finalizador da jogada, ou dar aquela assistência para o gol, né? Então é um jogador que no último terço do campo ali, ele tem uma participação muito boa. Ele pode jogar pela ponta direita, ele é destro, pode jogar pela ponta esquerda, e pode jogar também centralizado, evidentemente, como meia pelo corredor central. Pelo setor direito, é aquele jogador que, evidentemente, ele aprofunda muito o campo, gera profundidade para a equipe. É muito importante que a equipe consiga ter profundidade com um jogador que saiba ser um bom intérprete para esse tipo de jogo. Não adianta nada o time ir ao fundo do campo e não saber o que fazer com a bola do jogador. Não é o caso do Santi Rodrigues, que ele consegue, por exemplo, fazer bons passes, geralmente faz esse passe para trás, rasteiro, que é muito importante ali, porque gera muitas variações, gera um grande despiste ali a marcação, e também, gente, quebra a expectativa da zagueirada. Por quê? Porque, em geral, quando alguém vai para o fundo do campo, o zagueiro está sempre esperando que essa bola venha pelo alto, né, por elevação, né. O Santi Rodrigues faz esse tipo de passe também, mas muitas vezes faz esse passe para trás, rasteiro, que é letal, costuma ser letal para os seus adversários, né. Pelo setor esquerdo, é um jogador que tende a ter uma qualidade de meia, para mim, bastante relevante.
Na minha opinião, colocado no setor esquerdo, ele consegue ser até mais interessante do que colocado pelo corredor central, né? Ele consegue, para mim, ser um meia mais efetivo. Ele vira meia, quando chega ali perto da área, ele praticamente se torna um meia, e para mim, um meia é muito mais relevante quando vem em diagonal do que um meia, né, quando conduz essa bola pelo corredor central. Agora, conduzir pelo corredor central também é algo que ele faz. É um jogador de drible, de velocidade, drible em velocidade. É um jogador que tem no drible uma das ferramentas importantes do seu jogo. É um jogador que gera desequilíbrio, gera quebra de marcação daquelas linhas, né, fortemente ali armadas, aí, fechando a área, né, dos adversários. Ele tem drible que quebra essa linha de marcação. Né, ao mesmo tempo, é um jogador que é muito bom no 1-2, né, toca e se apresenta para receber. Ou seja, é um jogador diferente aí, de certa forma, né? Um jogador que pode mandar muito bem no Bahia. Agora, é um garoto ainda, né, gente? Tem 22 anos de idade apenas, como eu disse. Tem 1,72 m, acho que precisa de um certo fortalecimento físico. Já cresceu, tá? Cresceu, curiosamente, cresceu do ano passado para cá, do ano retrasado para cá, ele cresceu aí alguns centímetros. Ele tinha 1,69 m há 2 anos e meio atrás, agora tem 1,72 m, né? Mas precisa de um certo fortalecimento físico, até pelo jogo dele. Ele pode sofisticar muito mais esse jogo com o drible, com a condução, se ele ganhar um pouco mais de massa muscular, algo que pode, evidentemente, acontecer, né, porque é muito novo ainda. Agora, é um jogador de muita relevância, na minha opinião, que pode fazer diferença no Bahia. Acho que a meiuca do Bahia precisa contratar jogadores como o Santi Rodrigues, né? Agora, esperemos que ele, ao chegar, tenha aí certa dificuldade, sim, mas eu acredito, gente, que muito mais do que no New York, se ele encontrar dificuldade, ele vai superar mais rapidamente. Por que eu acho isso? Porque ele vai encontrar no New York um técnico, na equipe do Bahia, um técnico que sabe trabalhar com jovem, é um técnico que gosta de trabalhar com jovens, né? Um técnico que vai saber fazer essa recepção aí de qualidade para ele, entendendo os efeitos colaterais do seu jogo, o fato dele ser introspectivo, essas coisas todas, né? Então, eu acho que se fosse um técnico diferente, talvez fosse um pouco mais complicado, né? Seria mais complicado para ele se adaptar rapidamente ao Bahia. Como é o Renato Paiva, que tem esse trato aí com os jovens, né, que ele ganhou de forma relevante, não somente no Independiente Del Valle, mas no Benfica, quando ele estava no Benfica, não vi o Benfica do Renato Paiva, foi pesquisa que eu fiz depois que eu comecei a acompanhar ela no Del Valle, né? Mas lá em Portugal sempre me dão nota de que ele trabalhava muito bem esse jovem do Benfica, esse jovem que subia da canteira, né? Então ele tem essa facilidade, acho que por causa disso ele pode também ajudar muito esse jogador ali a se adaptar ao Bahia. É um jogador, como eu disse para você, que tem um drible muito bom, tem um passe muito bom, é muito assistente, é muito pré-assistente, e acho que isso é muito importante. Por quê? Porque, veja, em geral, quando o jogador é um condutor de velocidade, né, nem sempre ele é um grande passador. Em geral, quando ele é um grande passador, nem sempre é um condutor de muita velocidade. A gente tem no Santi Rodrigues as duas coisas. Um jogador que é veloz, consegue conduzir e driblar em velocidade, mas ao mesmo tempo é um jogador que consegue também passar. Ou seja, você está conduzindo a bola com velocidade e ao mesmo tempo tem um entendimento da locomoção dos seus companheiros, né? Os companheiros atacando o espaço ali, aqui e tal. E você saber fazer esse passe é muito relevante para construir um gol. Isso não é para qualquer um. E por causa disso, eu acho que esse jogador pode ser muito interessante para o Bahia, né? Evidentemente que muitas circunstâncias podem se colocar quando ele chegar ao Bahia, né, para demorar, para se adaptar, para não se adaptar, enfim. Mas os sinais que o campo deixam é de um jogador que está se maturando muito, gente, ficando muito maduro e cada vez mais com facilidade para lidar com os desafios que são colocados para a carreira dele. A gente viu isso na Major League Soccer, quando ele chegou, teve dificuldades, ele superou, né, essas dificuldades e teve aí a última temporada dele pelo New York, que foi excelente, excelente. Até mesmo aquela história que ele tinha de sumir dos jogos em alguns momentos, né, ficar desaparecido dentro de campo, isso ele atenuou demais nessa última temporada da Major League Soccer, e acho que por causa disso é um jogador que tem sim, eu legitimo muito essa contratação pelo Bahia. Pode, evidentemente, nem sempre vai dar certo, pode não dar certo, pode dar errado, mas os sinais que o campo deixa no Santi Rodrigues são sinais de que, de fato, ele deve ser contratado pelo esquadrão, porque ele pode ser um grande destaque, não somente no Bahia, mas no futebol brasileiro em 2023. É isso.